Ei, Sandra, pode continuar. Ó, só para terminar, que a última coisa que eu estava querendo comentar, quando fala, né, que essas inúmeras divisões são incontáveis, dá a entender que elas são infinitas, e ele fala aqui que tudo isso pulsa em Deus, tanto a vida na Terra, como a vida nos demais mundos, a vida no espaço que a gente pensa que está vazio, né? E em todas as dimensões que possam existir, espirituais, físicas, tudo isso pulsa em Deus e dentro de um cinetismo indescritível. O cinetismo a gente já viu que é movimento. Então, é uma movimentação sem parar, movimentação sem parar. Eu acho que, assim, chamando atenção para a gente, que o que está vivo se mexe. E pode parecer uma bobagem a gente dizer isso, porque é óbvio, o que está vivo se mexe, mas quantas vezes a gente fica parado? A gente se imobiliza a partir das nossas próprias limitações ou das limitações que a gente cria dentro da nossa mente, incapacidade disso, não dou conta daquilo, tenho medo daquilo outro, e a gente vai criando mecanismos que nos permitam ficar parados. Quando a vida e a transformação que a vida propõe e permite, ela se baseia no movimento. Então, uma coisa que me ocorre, assim, que eu acho que a gente deve pensar, é que não importa a situação, a condição que a gente está, se mais para baixo, mais para cima, não importa o nosso estágio evolutivo. Todos nós estamos caminhando numa grande esteira que sobe lentamente. Mas esse caminhar, essa aquisição que a gente pode, de alguma forma, ter, vai estar sempre baseada numa coisa só, no nosso impulso de movimentar. É isso, gente. Cris, quer comentar? Vamos pensar, Deus é uma unidade suprema, que nem ele fala, né? Começou. Aí seria, vamos pensar, não sei, essas divisões, quer dizer que todos nós seres materiais e os imutáveis, aí, os seres, né? Teriam um pedacinho, vamos assim simplificar, né? Teria uma partícula, né? Que é o que eles chamam da centelha, correto? Seria isso, que vocês falam que seria mais ou menos um pedacinho dele que se dividiu. Então, e com isso, que aí ele, não sei se é isso aí que ele fala, que o despertamento, que a gente vai chegar até ao entendimento, a grandeza de ser como Deus, que ele fala que vós sois Deus, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer em tudo? Deixa eu falar só uma coisa, que isso está no começo do ensino do Espiritismo. Existe uma doutrina chamada panteísmo. Você já escutou falar dela? Já, mas eu não conheço. A doutrina chamada panteísmo, ela é o seguinte, ela diz que todos nós somos um pedacinho de Deus. Sim. Como se Deus se subdividisse em infinitos pedacinhos, dando a entender também que todos esses pedacinhos podem voltar para Deus. Certo. De forma que a gente deixa de ser a gente para voltar a ser um pedacinho de Deus. É o que essa doutrina, muito simplificadamente, ela coloca. Não é exatamente isso, porque, veja bem, não é que nós somos um pedacinho de Deus, é que Deus está dentro da gente. Qual que é a diferença disso? Vou tentar explicar para, assim, a diferença é a seguinte: nós saímos da criação, Deus nos criou. O hálito dele, vamos dizer, o sopro de Deus, permite que a gente saia e seja criado, certo? Mas a partir do momento em que a gente é criado, Deus nos dá um presente. Qual que é esse presente? A individualidade. Nós não vamos voltar a ser Deus, perder a nossa individualidade. A gente pode até voltar para Deus sendo nós mesmos, com características próprias que a gente foi ganhando ao longo do caminho evolutivo. Então, quando a gente olha, por exemplo, os espíritos puros do nível de Jesus, que foram evoluindo e chegaram ao nível dos Cristos,
Esses espíritos não são iguais, ainda que sejam puros, com uma capacidade para nós inatingível de inteligência e também de sentimento, de amor. Mas eles são diferentes, porque cada um deles conquistou uma individualidade. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, ele não voltou a ser o Pai, ele continua sendo Jesus, só que numa sintonia tão grande que ele é capaz de sentir o que o Pai quer e agir de acordo com o que o Pai quer, sem deixar de ser ele, Jesus. Então, suponhamos, se existem, vamos falar bobagem assim, mas só para você entender, se existem 10 Cristos, que deve existir muito mais, tá? Mas se existem 10 Cristos, só para tentar entender, um é loiro, outro é moreno, outro é ruivo, outro é... Eles têm características próprias, já dentro da pureza, da suprema inteligência e de todo o amor, a grandeza do amor que a gente puder imaginar, eles já têm, mas não deixam de ser eles mesmos. Então, a grande diferença é, nós não somos um pedaço de Deus, mas nós temos Deus no nosso íntimo. A nossa ligação com Deus é algo difícil da gente tentar entender, mas a gente tem que compreender que nós somos uma individualidade. Esse é um presente de Deus. E é por esse motivo que ele não atropela a nossa evolução, porque ele permite que a nossa individualidade cresça e se transforme em algo próprio. Ele poderia chegar e já pôr a gente evoluído, dar tudo pronto para a gente, porque ele tem como fazer isso, ele tem o supremo poder. Mas se ele fizer isso, ele vai tirar de nós a individualidade, que é o que nós somos, o nosso poder de escolher, de crescer e de expressar aquilo que está dentro de cada um, que não vai ser igual nunca. Pode ser puro, mas diferente. Dois puros expressando coisas diferentes. E isso é que faz a riqueza da variedade. Deus cria e permite a variedade, a expressão individual que vai acontecendo dentro da sua criação. Não sei se deu para entender o que eu estou querendo dizer. Eu só quis que você não confundisse com a doutrina panteísta, que às vezes, mesmo não conhecendo o nome dela, a gente se ilude com uma coisa que não é exatamente aquilo. Deus está dentro de nós, mas nós não somos um pedacinho dele que depois a gente some. Não, nós somos uma individualidade que sente Deus dentro, pulsa junto com Deus, porque ele está no nosso interior, e não nós um pedacinho que escapou dele. Dá para entender a diferença? Não sei se... Não sei, pode falar, se você não entendeu, fica à vontade. Não entendi, sim. Uhum. Fala, Jorge. Muito bom. Ajuda nós, pelo amor de Deus. É isso mesmo que você falou, Sandra. Que Deus está sempre conosco, dentro de nós. Né? E esse sentir dele por cada um de nós vai depender da nossa sensibilidade, da nossa evolução. E é interessante até fazer um paralelo, né, que em dados momentos, às vezes você está caminhando em qualquer lugar, está desperto, sobre ativo, de repente te dá um sono muito intenso e você sente uma necessidade de parar e tirar uma espécie de entre aspas, cochilo. E nesse momento de cochilo, às vezes, sem perceber, você consegue ter uma conexão. Porque houve uma necessidade de uma interferência naquele momento para que houvesse consigo uma conexão, ou seja, para passar uma mensagem e dar uma calibrada nas atitudes. E aí entra a questão de harmonização do pensamento, que é para a gente conseguir perceber essas conexões, o nosso pensamento precisa estar muito harmonizado. E aí entra a grande dificuldade nossa, né? De conseguir manter ele nessas condições. Até em razão da nossa luta do dia a dia e nosso próprio processo de evolução, né? Que existe uma série de complexidade, uma série de desafios que nos são colocados no caminho, justamente para que nós possamos aprender com esses obstáculos que surgem e saber superar. E é por isso que lá, aí na parte final
dessa leitura, né, diz exatamente isso. Os grandes feitos do homem, os grandes feitos do homem está ligado ao seu amor em todas as coisas, sem distinção. O que quer dizer isso? Quanto mais você se envolve com esse amor, sem distinção de qualquer natureza, aí sim está a grandeza da sua obra, aí está a grandeza do seu processo. E aí indica o seu estágio de evolução. E a gente pode até ilustrar que tem muita gente, muitos seres humanos, né? Nós temos aí o Chico Xavier mesmo, né? Nessas passagens que tiveram aqui, relembrando alguns momentos da fala dele, né? Exatamente esse sentido, né? Muito que se fazia não era pensando nele, mas no próximo, na humanidade. Então, tem muita gente, a gente dá exemplo dele, do Chico Xavier, né, que é o ícone do espiritismo no mundo, né? Mas existem outras pessoas também que, às vezes, desenvolvem alguma coisa, algum projeto, alguma ideia, não pensando numa solução para ela, para si, mas está pensando no próximo, pensando em muitas outras vidas que estão necessitando de algo nesse sentido. E às vezes eu vejo algumas matérias falando, principalmente a questão dos cientistas aqui, muitos trabalham com isso, às vezes eles se dedicam a vida inteira pensando no próximo. E aí o que é? É um amor sem distinção, não importa quem. Eu estou fazendo aquilo com amor, que eu quero ter um objetivo de alguma coisa que seja útil para o outro, não para mim. Que pensar só em mim é fácil, não é? Ah, isso aqui vai me fazer feliz. Mas, e o próximo que precisa de algo, às vezes tão simples, que eu posso ajudar? Aí entra a questão da solidariedade. E o mundo está precisando muito disso, né? Pessoas que pensam coletivamente, pensam de forma positiva e com muito amor, dedicação de amor e radiação de amor por todos os cantos. Que é só assim que é possível a gente se aproximar disso que se fala de processo evolutivo no Espiritismo, que é a cultura do amor como essa essência divina que sempre fala, sempre nos chama a atenção, né? De amar com intensidade, sem olhar a quem. Não importa se é meu amigo, se é meu inimigo, mas amar com intensidade mesmo, com a luz que irradia, como se fosse direta do Criador. Nós sendo o canal para que essa luz possa se irradiar. Por quê? Da leitura que nós fizemos hoje, das anteriores, que a Sandra também lembrou, Deus está conosco sempre, está dentro de nós. E esse momento para a gente transmitir essa energia que está conosco é a harmonização de nós mesmos. Nos entendermos com o nosso interior, nos equilibrarmos para poder dar um passo adiante e transmitir essas mensagens positivas, essas grandes obras que nós temos condições de fazer. Porque a inteligência nos foi dada. E de acordo com o nosso processo de evolução, nós vamos ter um grau maior ou menor para desenvolver essa nossa capacidade de inteligência. E, como na leitura também fala, vai se aprimorando. Isso é um processo longo, né? De aprimoramento, de aperfeiçoamento, que é o próprio processo da evolução espiritual, né? Então, em linhas gerais, é isso. Augusto, você acha que dá para falar alguma coisa, acrescentar? Eu tô. Hoje eu acho que pegou um assunto bastante complexo, né? Eu estou tentando pegar aqui de carona, tentando aprender um pouquinho aí com vocês, viu? Não, tá bom. Mas estou gostei muito dos esclarecimentos de todos aí. Eu não peguei muito do Rogério, cheguei atrasada, mas depois eu tento ouvir. Tá bom. Que mais, Sandra? Complementar? Eu acho que você citou, Jorge, eu acho que você citou uma das coisas fundamentais nesse aprendizado do amor, que é o amor que eles chamam de amor ágape, né?
é o amor quando é aquele que você sai de você, o amor não para mim, mas o amor como sendo a alegria de ver o outro bem. Esse desinteresse pessoal, ou, como você citou, o olhar pelo coletivo, é o amor e na busca do outro bem e não da gente bem. E esse amor diz que é o que foi ensinado por Jesus, né? Existem várias formas de amor que foram ensinadas. O amor que eu quero, aquilo que eu quero, por exemplo, é o amor que foi definido por Platão. Tudo aquilo que eu quero e não tenho, que eu busco. O outro definido por Aristóteles é o amor de tudo aquilo que é meu. Ou seja, eu já conquistei. É meu, está na minha mão, eu quero, é um apego. E o amor ensinado por Jesus, que não é nada para mim. Nem eu quero, nem eu já tenho, mas eu quero para o outro, né? E diz que é o único amor que traz a felicidade verdadeira, aquele em que você busca viver para ver o outro feliz. Ou um olhar coletivo, porque o outro pode ser uma pessoa, ou, que é mais grandioso, é o amor por todos, no momento em que você quer que todos sejam felizes e não você mesmo, pessoalmente. Então, você começa a agir, pensar, planejar, estruturar para que a felicidade aconteça na vida de todos. Então, é uma busca, é complicado, né? Porque não é tão simples assim. A gente se defende, a gente busca os nossos interesses, a gente busca as nossas necessidades. E enquanto a gente está nessa luta do eu, a gente não consegue se abrir para o amor verdadeiro, que é o amor do outro, é o amor de todos, é o amor de nós, e não especificamente o amor que, assim, a mim, ao que me interessa, ao que me faria feliz. Então, achei muito legal você lembrar esse ponto, Jorge. Ele é fundamental, ainda difícil, bastante difícil para a gente assimilar ele, e mais ainda para tentar praticar, né? Mas muito legal você lembrar essa parte, perfeito. Muito bom. E só para concluir, né, ele nessa parte do final, ele fala aí que todos somos irmãos, né? Por isso que a felicidade do outro é a minha. Exatamente. Será que nós já conseguimos isso? Muito bom. Às vezes a gente vê o outro feliz, a gente quer até dar uma rasteirinha, porque ele não pode ser mais feliz que eu, né? É Quantas verdade. vezes a gente vê isso acontecendo no mundo, não é verdade? É verdade, né? Muito bom, Sandra. Excelente. Vamos crescendo, aos pouquinhos, gente. A subida é lenta, é subida e é lenta. Ok. Então, agora vamos para as vibrações. Deixa eu só Mas sou interromper. eu mesmo, fazer? Você mesmo.